Capítulo 10. Brisbane, 2005. Muito antes de ser um centro de antiguidades, o local era um teatro, o Plaza. Uma construção grandiosa nos anos 1930, simples na parte externa, lembrando um enorme caixote branco, incrustado na encosta de Paddington. Seu interior era outra história. O teto abobadado, azul escuro, com nuvens desenhadas, era iluminado por trás originalmente para dar a ilusão de luar, enquanto centenas de luzinhas cintilavam como estrelas. Fora um sucesso estrondoso por várias décadas. Quando os bondes percorriam as ruas e os jardins chineses floresciam nos vales, mas, embora tenha sobrevivido a inimigos vorazes como incêndios e enchentes, sucumbira rapidamente à televisão nos anos 1960. O estande de Nell e Cassandra ficava bem debaixo do arco do proscênio, à esquerda do palco. Prateleiras cobertas por inúmeras quinquilharias, bijuterias, livros antigos e um conjunto eclético de peças compunham seu acervo. Muito tempo antes, os outros comerciantes tinham começado a chamar o estande de Aladim, de brincadeira, e o nome acabou pegando. Uma plaquinha de madeira com letras douradas anunciava o lugar como a Caverna de Aladim. Sentada em um banquinho no meio do labirinto de prateleiras, Cassandra estava com dificuldade de se concentrar. Era a primeira vez que entrava ali, desde a morte de Nell, e era estranho sentar-se no meio dos tesouros que tinham acumulado juntas. Era estranho que as coisas ainda estivessem ali e Nell não. Era de certa forma desleal. Colheres que Nell havia polido, etiquetas de preço com sua caligrafia indecifrável, livros e mais livros. Foram o fraco de Nell, todo comerciante tinha um. Ela gostava particularmente de livros escritos no final do século XIX, volumes do final do período vitoriano, com belas impressões e ilustrações em preto e branco. Se o exemplar tivesse dedicatória, melhor ainda. Um registro do passado, uma pista das mãos pelas quais tinha passado até chegar a ela. Bom dia. Cassandra ergueu os olhos e viu bem que lhe estendia um café. Examinando o estoque? Perguntou. Ela afastou dos olhos uma mecha de cabelo e aceitou o café. Estou trocando uma coisa ou outra de lugar, colocando de volta, na maioria das vezes. Ben tomou um gole do café, fitando-a por cima do copo. Tenho uma coisa para você. Ele enfiou a mão por baixo do colete de lã e tirou um pedaço de papel do bolso da camisa. Cassandra desdobrou o papel e o alisou. Papel branco, A4, com a imagem preto e branco de uma casa no meio. Um chalé de pedra, pelo que conseguia ver, com manchas, trepadeiras, talvez, nas paredes. O telhado tinha uma chaminé de pedra visível atrás do topo. 2 vasos equilibravam-se precariamente sobre ele. Sabia que casa era aquela, é claro. Tenho pesquisado um pouco, disse Ben. Não resisti. Minha filha, em Londres, conseguiu fazer contato com alguém na Cornualha e me mandou essa foto por e-mail. Então, este era o grande segredo de Nell, a casa que comprara num impulso e mantivera em segredo por tanto tempo. Estranho o efeito que a foto teve sobre Cassandra. Deixara a escritura na mesa da cozinha durante todo o fim de semana, olhando-a sempre que passava pela mesa, sem conseguir pensar em outra coisa. Mas, ao ver aquela foto, teve pela primeira vez a impressão de que a casa era real. Tudo entrou em foco. Nell, que fora para o túmulo sem saber quem era na realidade, comprara uma casa na Inglaterra e a deixara para Cassandra, achando que a neta entenderia por quê. Ruby sempre teve jeito para descobrir coisas, então pedi que conseguisse informações sobre antigos proprietários. Achei que se soubéssemos de quem sua avó comprou a casa, talvez descobríssemos o motivo. Ben tirou um caderninho espiral do bolso e endireitou os óculos para ler melhor.
Os nomes Richard e Julia Bennet significam alguma coisa para você? Cassandra balançou a cabeça, ainda olhando para a foto. Segundo Ruby, Nell comprou a propriedade dos Bennet, que por sua vez a adquiriram em 1971. Eles também compraram a mansão ao lado. Transformaram-na em um hotel. O Hotel Blackhurst. Olhou esperançoso para Cassandra. Ela tornou a balançar a cabeça. Tem certeza? Nunca ouvi falar. Ah, disse Ben com um ar desanimado. Tudo bem. Ele fechou o caderninho e apoiou o braço na estante mais próxima. Minha investigação só vai até aí. Um tiro no escuro, imagino. Cofiou a barba. Típico de Nell deixar um mistério desses. É irritante, não acha? Uma casa secreta na Inglaterra? Cassandra sorriu. Obrigada pela foto. Agradeço a sua filha por mim. Você pode agradecer pessoalmente quando estiver do lado de lá. Ele balançou o copo de papel. Depois olhou pelo buraquinho da tampa, para ver se estava vazio. Quando você pretende ir? Cassandra regalou os olhos. Você quer dizer para a Inglaterra? Uma foto já é alguma coisa, mas não é o mesmo que ver o lugar, é? Você acha que devo ir à Inglaterra? Por que não? Século XXI, você pode ir e voltar em uma semana e vai ter uma ideia muito melhor do que vai querer fazer com o chalé. Apesar da escritura em cima da mesa, Cassandra tinha se preocupado tanto com a questão teórica do chalé de Nell que não pensou em termos práticos. Havia um chalé na Inglaterra esperando por ela. Esfregou o pé no chão de madeira, depois olhou para Ben. Não é melhor vender? Como você vai decidir isso sem nunca ter ido lá? Ben jogou o copo na lata de lixo ao lado da escrivaninha de cedro. Não faria mal dar uma olhada, não acha? Obviamente a casa significava muito para Nell, já que a manteve por tanto tempo. Cassandra pensou um pouco. Viajar até a Inglaterra sozinha, assim, de repente. Mas e o stand? Ora, o centro pode tomar conta das suas vendas e eu vou estar por aqui. Apontou para as prateleiras cheias. Você tem mercadoria suficiente para 10 anos. Então mudou o tom de voz. Por que não vai, Cass? Ia ser bom sair um pouco daqui. Ruby está morando em uma casinha em South Kensington, trabalhando no VIA. Você pode tomar conta de você. Todos estavam sempre se oferecendo para tomar conta de Cassandra. Um dia, uma vida inteira antes, ela havia sido adulta, com suas próprias responsabilidades. Tinha tomado conta de outras pessoas. E o que você tem a perder? Nada. Ela não tinha nada a perder, não tinha ninguém a perder. Cassandra, de repente, ficou cansada do assunto. Abriu um sorriso e disse para encerrar a conversa: Vou pensar. Ótimo. Ele deu um tapinha no ombro dela e fez menção de sair. Ah, já ia esquecendo. Descobri mais uma coisa interessante. Não lança nenhuma luz sobre Nell e a casa dela. Mas é uma coincidência engraçada mesmo assim. Considerando seu passado artístico, todos aqueles desenhos que você costumava fazer. Ouvir anos de sua vida, de sua paixão, descritos de forma tão casual, tão relegados ao passado, era de tirar o fôlego. Cassandra conseguiu manter o sorriso. A propriedade onde está localizada a casa de Nell pertencia à família Monttrachet. O nome não significava nada e Cassandra inclinou a cabeça. Ben ergueu uma sobrancelha. A filha Rose se casou com um certo Nathaniel Walker. Cassandra então franziu a testa. Um artista americano? Esse mesmo, pintava principalmente retratos do tipo Lady Fulana e seus 6 poodles prediletos. Segundo minha filha, pintou até um retrato do rei Eduardo em 1910, pouco antes de ele morrer. O ponto alto da carreira de Walker, eu imagino, embora Ruby não parecesse impressionada com isso. Comentou que os retratos não eram o melhor trabalho dele, que pareciam um tanto sem vida. Já faz algum tempo desde que Ela preferia os desenhos dele, mas Ruby é assim mesmo, prefere ser do contra. Desenhos?
Ilustrações, desenhos para revistas em preto e branco. Cassandra ficou surpresa. Os desenhos da série O Labirinto e a Raposa. Ben deu de ombros e inclinou a cabeça. Ah, Ben, eles eram incríveis, são incríveis, com detalhes fantásticos. Fazia tanto tempo que não pensava em história da arte que esse entusiasmo súbito a deixou surpresa. O nome de Nathaniel Walker surgiu brevemente em um curso que eu fiz sobre Aubrey Beardsley e seus contemporâneos. Sei que era uma figura controversa, mas não consigo lembrar por quê. Foi isso que Ruby falou. Você vai se dar bem, muito bem com ela. Quando mencionei o nome dele, ela ficou muito empolgada. Comentou que vão exibir algumas ilustrações dele na nova exposição do VIA. Evidentemente, elas são muito raras. Não foram muitas, respondeu Cassandra. Acho que estava muito ocupado com os retratos. As ilustrações eram mais um hobby. Mesmo assim, as que ele fez foram muito elogiadas. Ela se deteve surpresa. Acho que temos uma aqui, em um dos livros de Nell. Subiu em um caixote de leite e passou o dedo pela última prateleira, parando em uma lombada cor de vinho com letras douradas desbotadas. Abriu o livro, ainda em cima do caixote, e folheou cuidadosamente as gravuras coloridas da frente. Aqui está. Sem tirar os olhos da página, desceu do caixote o lamento da raposa. Ben se aproximou ajeitando os óculos. Complicado, não é? Não faz muito o meu estilo, mas para você é arte. Entendo sua admiração. É lindo e um pouco triste. Ele se inclinou mais. Triste? Cheio de melancolia, de saudade. Não sei como explicar melhor, mas é algo no rosto da raposa. Uma espécie de ausência, balançou a cabeça. Não consigo explicar. Ben apertou de leve o braço dela, murmurou alguma coisa sobre trazer um sanduíche na hora do almoço e saiu. Arrastou os pés na direção do seu estande, mais especificamente na direção do freguês, que estava mexendo nas peças de um lustre Waterford. Cassandra continuou a estudar a ilustração, imaginando por que tinha tanta certeza da tristeza da raposa. Era a habilidade do artista, é claro, a capacidade de evocar tão claramente emoções complexas por meio de finos traços, bem posicionados. Ela apertou os lábios. O desenho a fazia se sentir do dia, o desenho a fazia se lembrar do dia em que tinha encontrado o livro de contos de fadas, quando estava matando o tempo no subsolo da casa de Nell, enquanto lá em cima sua mãe se preparava para abandoná-la. Revisitando suas memórias, Cassandra percebeu que seu amor à arte tinha começado com aquele livro. Folheara suas páginas e se deparara com aquelas ilustrações maravilhosas, assustadoras, mágicas. Imaginara como seria fugir dos limites rígidos das palavras e se expressar por meio de uma linguagem tão fluida. Durante algum tempo havia conseguido a alquimia da pena, a sensação maravilhosa do tempo perdendo sentido enquanto criava seus desenhos. Seu amor pela arte a tinha levado a estudar em Melbourne, a se casar com Nicholas e a tudo mais que veio depois. Estranho pensar que a vida poderia ter sido completamente diferente se nunca tivesse visto amá-la. Se não tivesse sido curiosa o suficiente para abri-la e ver o que havia lá dentro. Cassandra teve uma súbita revelação. Por que não pensara nisso antes? De repente soube exatamente o que precisava fazer, onde tinha que procurar. O único lugar onde poderia descobrir as pistas a respeito da origem misteriosa de Nell. Ocorreu a Cassandra que Nell poderia ter se livrado da mala, mas descartou essa ideia com certa dose de segurança. Em primeiro lugar, sua avó era uma comerciante de antiguidades, uma colecionadora, um pássaro criador de ninhos da espécie humana. Seria completamente estranho à sua natureza destruir
ou jogar fora algo antigo e raro. E o mais importante, se o que as tias disseram era verdade, a mala não era um mero artefato histórico, era uma âncora. Era tudo o que ligava Nell a seu passado. Cassandra entendia a importância de âncoras, sabia muito bem o que acontecia com uma pessoa quando a corda que a amarrava à vida era cortada. Tinha perdido sua própria âncora 2 vezes. A primeira, quando tinha 10 anos e Leslie a abandonara. A segunda, quando era jovem. Já fazia mesmo 10 anos? E, em um segundo, a vida mudara, deixando-a mais uma vez à deriva. Mais tarde, quando repassou os acontecimentos, Cassandra entendeu que foi a mala que a encontrou, como tinha feito da primeira vez. Depois de virar a noite vasculhando os quartos entulhados de coisas de Nell, distraindo-se com uma ou outra lembrança, ficou incrivelmente cansada, não só física, mas mentalmente. O fim de semana cobrou seu preço de forma rápida e intensa, provocando um cansaço de contos de fadas, um desejo mágico de se entregar ao sono. Em vez de descer para o seu quarto, deitou-se sobre a colcha da cama de Nell, nem trocou de roupa, e encostou a cabeça no travesseiro macio. O cheiro era incrivelmente familiar. Talco com perfume de lavanda, polidor de prata, sabão em pó, e teve a impressão de estar descansando a cabeça no peito da avó. Dormiu um sono pesado e sem sonhos. Na manhã seguinte, quando acordou, teve a sensação de ter dormido muito mais do que uma única noite. O sol entrava no cômodo por uma brecha da cortina, como a luz de um farol, e ela observou as partículas de poeira voando. Poderia ter estendido a mão para pegá-las, mas não o fez. Seguiu o facho de luz com os olhos, virando a cabeça para onde ele apontava. O lugar ficava bem no alto do guarda-roupa, cujas portas tinham se aberto durante a noite para revelar na última prateleira, debaixo de um monte de sacos plásticos cheios de roupas que seriam doadas para a organização Saint Vinny, uma antiga mala branca. Capítulo 11. Oceano Índico, a 900 milhas do Cabo da Boa Esperança, 1913. Demorava muito para chegar à América. Nas histórias que papai contara, dissera que era mais longe do que a Arábia, e a garotinha sabia que levava 100 dias e 100 noites para chegar lá. A menina tinha perdido a conta dos dias, mas já fazia muito tempo que embarcara no navio. Tanto que havia se acostumado com a sensação de estar sempre se movendo. Isso acontecia quando você passava muito tempo no mar. Tinha aprendido tudo a esse respeito nas histórias de Moby Dick. Pensar em Moby Dick deixou a menina muito triste. Isso a fez se lembrar de seu pai, das histórias que ele lia sobre a grande baleia, as imagens que lhe mostrava em seu estúdio, desenhos que tinha feito de oceanos misteriosos e grandes navios. Chamavam-se ilustrações. A menina sabia, apreciando o tamanho da palavra ao repeti-la em sua mente. E um dia elas seriam inseridas em um livro de verdade, que outras crianças iriam ler. Pois era isso que seu pai fazia. Colocava desenhos em livros de histórias. Ou tinha feito isso numa ocasião. Também desenhava retrato de pessoas, mas a menina não gostava deles, dos olhos que a seguiam pela sala. O lábio inferior dela começou a tremer, como ocorria às vezes quando pensava em papai e mamãe, e ela o mordeu. No início tinha chorado um bocado, não conseguia se controlar, sentia falta dos pais. Com o tempo já não chorava tanto, e nunca na frente das outras crianças. Poderiam pensar que ela era pequena demais para brincar, e aí o que seria dela? Além disso, seus pais logo estariam com ela. Estariam esperando por ela, sabia, quando o navio chegasse à América. A autora também ia estar lá.
A menina franziu a testa. Durante todo o tempo que levou para se acostumar com o balanço do mar, a autora não tinha voltado. Isso intrigava a menina. Por que a autora dissera enfaticamente que elas ficariam sempre juntas, que jamais iriam se separar? Talvez estivesse escondida, talvez tudo fizesse parte da brincadeira. A menina não tinha certeza. Estava contente por ter conhecido Will e Sally no convés aquela primeira manhã, senão nem saberiam de dormir, comer. Will, Sally e seus irmãos e irmãs, tantos que a menina perdeu a conta, sabiam onde conseguir comida. Mostraram diversos lugares no navio onde se podia encontrar sobras de carne seca. Ela não gostava muito do sabor, mas o menino apenas ria, dizendo que talvez não fosse o que ela estava acostumada a comer antes, mas que servia para aquela vida de cachorro. Eram gentis com ela quase sempre. Só ficaram zangados uma vez, quando se recusou a dizer seu nome para eles. A menina sabia brincar, sabia seguir as regras, e a autora tinha-lhe dito que esta regra era a mais importante de todas. A família de Will tinha uma série de beliches no convés inferior, com um monte de outros homens, mulheres e crianças, mais gente do que a menina já vira reunida em um mesmo lugar. A mãe viajava com eles, embora só a chamassem de Má. Ela não se parecia nada com a mãe da menina. Não tinha seu rosto bonito, nem a bela cabeleira escura enrolada no alto da cabeça, todas as manhãs. Mas se parecia mais com as mulheres que a menina tinha visto algumas vezes quando a carruagem passava pela aldeia, com saias rasgadas e botas precisando de conserto, mãos enrugadas como o par de luvas velhas que Davis usava no jardim. Quando Will levou a menina até ali pela primeira vez, Ma estava sentado no beliche de baixo, amamentando um bebê, enquanto outro chorava ao seu lado. "Quem é essa?" perguntou. Ela não quer falar o nome. Diz que está esperando alguém, que devia estar escondida. "Escondida, é?" A mulher fez sinal para a menina se aproximar. "Do que você está se escondendo, menina?" Ela não respondeu, apenas balançou a cabeça. "Onde estão os pais dela?" "Acho que ela não tem", respondeu Will. "Não que eu tenha visto. Estava escondida quando a encontrei." "É isso mesmo, menina? Você está sozinha?" Ela refletiu e decidiu que era melhor dizer que sim do que mencionar a autora. Assentiu. Ora, uma coisinha tão pequena como você sozinha no mar." Ma balançou a cabeça e embalou o bebê. "Essa mala é sua? Traga aqui para Ma ver." A menina observou Ma abrir a mala. Ela empurrou o livro de histórias e o segundo vestido novo encontrou um envelope no fundo. Ma o abriu. Tirou uma pequena pilha de papéis de dentro. Will arregalou os olhos. "Dinheiro?" Ele olhou para a menina. "O que vamos fazer com ela, Ma? Contar ao carregador?" Ma tornou a guardar as notas no envelope, dobrou em 3 e enfiou dentro do vestido. "Não vale a pena contar a ninguém a bordo", disse finalmente, "pelo menos na minha opinião. Ela fica conosco até chegarmos ao outro lado do mundo. Depois vamos ver quem está esperando por ela. Vamos ver se eles vão agradecer pelo nosso trabalho." Ela sorriu e havia espaços escuros entre seus dentes. A menina não tinha muito contato com Ma e preferia assim. Ma se preocupava dos bebês e um deles parecia estar sempre pendurado no seu peito. Eles mamavam, foi o que Will disse, embora a menina nunca tivesse ouvido falar naquilo. Não em relação a pessoas, pelo menos. Ela vira animais mamando nas fazendas da propriedade. Aqueles bebês eram como porquinhos que só faziam berrar, comer e engordar. E enquanto Ma se ocupava dos bebês, os outros cuidavam de si mesmos. Will contou que estavam acostumados, porque tinham que fazer a mesma coisa em casa. Vinham de um lugar chamado Bolton, e quando não havia bebês para cuidar, a mãe trabalhava em uma fábrica de algodão o dia inteiro. Por isso tossia tanto. A menina entendeu. Sua mãe também não estava bem, embora não tossisse tanto quanto Ma. De noite, havia um lugar onde a menina e os outros se sentavam, ouvindo a música que vinha de cima e o som de pés deslizando no assoalho encerado. Era isso que estavam fazendo agora, sentados em um canto escuro, ouvindo aqueles sons.
No início a menina quis ver, mas as outras crianças riram e disseram que os decks superiores não eram para gente como eles, que aquele espaço no fundo da escada era o mais perto que podiam chegar do convés dos granfinos. A menina ficou quieta, nunca tinha ouvido regras como aquelas. Em casa, com uma exceção, podia ir aonde quisesse. O único lugar proibido era o labirinto que dava no chalé da autora. Mas isto não era a mesma coisa e ela não entendeu o que o menino dizia. Gente como eles? Crianças? Talvez o convés superior fosse um lugar proibido para crianças. Não que quisesse ir lá esta noite, ela estava cansada. Havia dias que se sentia assim, um cansaço que deixava suas pernas pesadas, como troncos de árvores, e fazia a escada parecer muito alta. Também estava tonta e sua respiração, quente, quando passava pelos lábios. Vamos, disse Will, cansado da música, vamos procurar terra. Todos se levantaram. A menina ficou em pé e tentou se equilibrar. Will, Sally e os outros estavam conversando, rindo, suas vozes girando em volta dela. Tentou entender o que eles diziam, mas sentiu as pernas bambas, os ouvidos apitando. Will de repente se aproximou do rosto dela e perguntou bem alto: "O que aconteceu? Você está bem?" Abriu a boca para responder, mas seus joelhos se dobraram e ela começou a cair. A última coisa que viu antes de sua cabeça bater no degrau de madeira foi a lua cheia brilhando no céu. A menina abriu os olhos. Havia um homem parado perto dela com um ar sério, rosto inchado e olhos cinzentos. Aquela expressão não mudou quando ele se aproximou e tirou uma pequena espátula de madeira do bolso da camisa. "Abra!" Antes que soubesse o que estava acontecendo, a espátula estava em sua língua e ele examinava sua boca. "Sim, ótimo." Ele retirou a espátula e endireitou o colete. "Respire." A menina obedeceu e ele balançou a cabeça. "Ela está bem." Fez um sinal para um rapaz de cabelo cor de palha, que a menina reconheceu da última vez que tinha acordado. "Tem uma viva aqui. Pelo amor de Deus, tire-a da cama antes que isso mude." "Mas, senhor," disse o rapaz, "foi essa que bateu com a cabeça quando desmaiou. Com certeza precisa descansar um pouco." "Não temos camas suficientes. Ela pode descansar quando voltar para a cabine." "Não sei quem ela é." O médico revirou os olhos. "Então pergunte a ela, homem." O rapaz de cabelo cor de palha baixou a voz. "Senhor, ela é aquela de quem eu estava falando. Parece ter perdido a memória. Deve ter acontecido quando caiu." O médico olhou para a menina. "Como é seu nome?" A menina pensou um pouco. Ela ouviu o que ele disse, entendeu o que estava perguntando, mas não sabia responder. "E então?" indagou o homem. A menina balançou a cabeça. "Não sei." O médico suspirou exasperado. "Não tenho tempo nem cama suficiente para isso. A febre dela cedeu. Pelo cheiro dela deve ser dos alojamentos." "Sim, senhor." "Bem, alguém lá deve perguntar por ela." "Sim, senhor, tem um garoto lá fora que a trouxe outro dia. Acabou de chegar para ver como ela estava, acho que é irmão dela." O médico se virou para a porta para ver o menino. "Onde estão os pais?" "O garoto diz que o pai está na Austrália, senhor." "E a mãe?" O rapaz pigarreou, inclinou-se para o médico. "Dando de comer aos peixes em algum lugar perto do Cabo da Boa Esperança, provavelmente, senhor. Morreu ao deixarmos o porto 3 dias atrás." "Febre?" "Sim." O médico passou a mão na testa e suspirou. "Bem, traga-o aqui então." Um garoto magro, como um graveto, de olhos negros como carvão, foi levado até ele. "Essa menina pertence a você?" perguntou o médico. "Sim, senhor," disse o menino. "Quer dizer, ela..." "Chega, não precisa ouvir detalhes. A febre dela cedeu e o galo na cabeça diminuiu. Não fala muito, mas sem dúvida vai melhorar. Deve querer chamar atenção depois do que houve com sua mãe. Isso às vezes acontece, especialmente com crianças. Senhor, chega, leve-a com você." Virou-se para o tripulante. "Dê a cama para outra pessoa." A menina estava sentada perto da grade, observando a água. Um mar azul, coberto de espuma branca, ondulado pelo vento. O navio estava mais agitado do que o normal, e ela entregou o corpo àquele balanço. Sentia-se esquisita, não exatamente doente, mas estranha.
como se uma névoa tivesse se instalado em sua mente e não quisesse ir embora. Estava assim desde que acordara na enfermaria, desde que aqueles homens estranhos a examinaram e mandaram embora com o garoto. Ele a levara para baixo, para um lugar escuro cheio de beliches e colchões, e um monte de gente que ela nunca tinha visto. Ei, disse uma voz perto do seu ombro. Era o garoto. Não vai esquecer sua mala. Minha mala? A menina olhou para a maleta branca. Nossa, exclamou o menino, fitando-o com uma expressão estranha. Você ficou mesmo biruta. Achei que estava fingindo por causa do médico. Não se lembra nem da sua mala? Você tomou conta dela a viagem inteira. Só faltava bater em quem olhasse para ela. Não queria aborrecer a sua preciosa autora. Aquela palavra causou um formigamento estranho em sua pele. Autora? Perguntou. O menino não respondeu. Terra! Gritou correndo para se debruçar nas grades que contornavam o deck. Tem terra ali, está vendo? A menina correu para o seu lado, ainda segurando a alça da maleta branca. Ela contemplou o nariz cheio de sardas do menino. Depois se virou para olhar na direção que ele apontava. Lá longe, viu uma faixa de terra cheia de árvores de um verde muito claro. Ali é a Austrália, disse o menino, com os olhos fixos na praia distante. Meu pai está nos esperando lá. Austrália, pensou a menina. Outra palavra que não reconhecia. Vamos ter uma vida nova lá. Com nossa própria casa e tudo, até mesmo um pedacinho de terra. Foi isso que meu pai disse em suas cartas, que nós vamos trabalhar na terra, construir uma vida nova. E vamos mesmo, apesar de Má não estar mais conosco. A última frase foi dita em um tom de voz mais baixo. Ele ficou calado por um momento antes de se virar para a menina e apontar a costa com um movimento de cabeça. É lá que seu pai está? A menina refletiu. Meu pai? O garoto revirou os olhos. Seu pai, o cara que é casado com a sua mãe. Você sabe, seu pai. Meu pai, repetiu a menina. Porém, o garoto não estava mais prestando atenção. Ele tinha visto uma das irmãs e corria e gritava que ia avistar a terra. A menina balançou a cabeça, embora ainda não soubesse ao certo o que aquilo significava. Meu pai, disse sem muita segurança, é lá que está meu pai. O grito de terra percorreu o convés e, enquanto as pessoas se agitavam, a menina levou a mala branca para um local próximo a uma pilha de tonéis, um buraco para onde ela se sentiu estranhamente atraída. Sentou-se e abriu a mala, esperando encontrar alguma coisa para comer. Não havia nada. Então apanhou o livro de conto de fadas que estava em cima do resto das coisas. Enquanto o navio se aproximava da costa e pontinhos ao longe se transformavam em gaivotas, ela abriu o livro no colo e contemplou o belo desenho em preto e branco de uma mulher e um servo, lado a lado, na clareira de uma floresta. De algum modo, embora não soubesse ler, a menina percebeu que conhecia aquela história, de uma jovem princesa que viajava para muito longe, cruzando o mar, para procurar uma coisa preciosa, oculta, que pertencia a alguém que amava muito.